comportam. Aí você tem uma característica de um falso profeta. E a palavra do Senhor, ela continua a dizer: portanto, assim diz o Senhor, concernente aos profetas que induzem o meu povo ao erro, desviando-os no caminho. Quando se lhe é oferecida uma boa refeição, proclamam paz e prosperidade, contudo, pregam guerra contra aqueles que não lhes apunharam, lhe apuntaram de comida. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, para alguns, para aqueles que estão sustentando eles profetizam coisas boas. Mas para aqueles que não lhe dão nada, não lhe dão uma oferta, não lhe dão o que eles querem, um bem material, eles profetizam coisas ruins. Né? Então há um certo interesse de muitos que estão à frente de trabalho, dizendo que é a obra do Senhor. Há muitos que usam o nome do Senhor apenas para usufruir de bens materiais, que pensam apenas no seu sustento. Em Atos dos Apóstolos, os apóstolos eles pregavam. Quando Paulo ele falava: eu sei que logo após minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre as vossas comunidades e não terão piedade do rebanho. Logo naquele tempo, Paulo ele já temia, né? Depois da sua morte, ele já temia que lobos ferozes iam se infiltrar no meio da comunidade cristã, tentando o persuadir, tentando desviar do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje as pessoas ainda são cegos e não compreendem. Quando muitos falsos profetas vão aos púlpitos ou fora deles mesmo, oferecendo os seus trabalhos, as suas vendas dentro da igreja, que é abominação contra Deus, vendas de produtos, pregam ali a palavra de Deus, mas no final esperam receber ofertas gordas para se sustentarem. E continua a dizer que estão fazendo a obra do Senhor. E em Filipenses, ele diz: tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão. Não deve ser apegado a essas coisas aquele que fala da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro ele aconselha de forma correta sobre aquele que vai pastorear o rebanho do Senhor. Quando ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, e nem por sórdia ganância, mas de boa vontade. Isso é difícil, irmãos. Hoje as pessoas levar a palavra de Deus sem constranger alguém. Eu não posso relatar o nome de tal indivíduo, mas eu ouvi, né, um fulano pregando sobre a palavra de Deus, estava colocando constrangimento naquelas vidas, dizendo que aquele que não desse sua oferta alçada, ou até mesmo o dízimo, ele estava chamando de ladrão, né, trazendo constrangimento, fazendo com que a pessoa viesse se envergonhar. Ao invés dele pregar a palavra de Deus para consolar, para exortar e edificar aquele coração que muitas vezes vai à casa do Senhor para ouvir uma palavra de conforto, ele estava instigando, constrangendo. Louvado seja o nome do Senhor. Há um cuidado muito importante que nós, como servos de Deus e membros da casa de Deus, temos que entender e interpretar quando algo vem de Deus.
Em 2 Pedro, no capítulo 2, Pedro ele diz: movidos por só de ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. E todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Ou seja, eles vão pagar um preço por estar enganando muitas pessoas inocentes. Dizer que leva a palavra do Senhor e acaba indo por outro caminho, como aconteceu com o profeta Balaão. E Judas, ele esclarece isso quando ele diz: ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro e se jogaram no erro de Balaão, e foram tragados pela morte da rebelião de Corá. Balaão, um profeta que foi escolhido por Deus para profetizar bênçãos, para profetizar palavras de justiça para o povo de Israel, ou para quem quer que seja. Quando chegava alguém lhe oferecendo dinheiro ou alguma barganha, ele o recebia em troca da profecia. Em Apocalipse diz que, no entanto, fora estão os cães, bruxos, ocultistas e os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. E Deus ele fala através do profeta Zacarias, quando ele diz: o Senhor me ordenou, toma ainda para ti todos os utensílios de um pastor insensato, porque havia naquele tempo pessoas que eram separadas para o pastoreado ou o sacerdócio, e eles eram insensatos, e Deus fazia com que eles desse tudo que foi dado à sua responsabilidade para ajudar o povo, e eram lhe tirados, porque eles pastoreavam mal. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus ele dizia para o povo os judeus, dizia: porque vós não podeis entender minha linguagem, é porque vocês sois incapazes de ouvir a minha palavra. E o Deus dessa presente era é perverso, e cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, tu não tem olhos nem coração, e não ser para a tua própria mesquizes e ganância, para derramar sangue inocente e para oprimir os fracos e praticar a extorsão. E eles se desviaram, abandonando o caminho reto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se aproximou pelo salário da injustiça. Muitas pessoas, muitos falsos profetas que propagam a palavra de Deus, eles fazem apenas pelo dinheiro, para encher os seus bolsos. Você acha que depois que termina a comunhão, que termina ali aquele culto, eles não deitam em seus travesseiros, já abarganhados, já com suas riquezas, e dormem tranquilo como se nada tivesse acontecido, enquanto muitas pessoas que vão para a igreja esperando uma palavra de conforto, não têm o que comer em uma mesa. Mas em Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus fala que um era só o pensamento e o coração de todos, e ninguém que tinha alguns bens dizia que era de si próprio, mas eles se dividiam um para os outros, e não havia necessidade entre eles. Esse é o verdadeiro evangelho que era para ser pregado nos dias de hoje. A ajuda, o amor ao próximo, a compreensão, a dignidade. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, quando Israel eles jejuavam, eles ficavam arrogantes e se achavam dizendo para os profetas, Jeremias dizendo assim: pergunta a Deus se ele aceitou o nosso sacrifício, o nosso jejum. Aí Deus dizia para Jeremias: pergunta a ele, Jeremias, se realmente quando eles estavam jejuando para mim.
Agora, se eles querem quebrar